Terça-feira tem Rede Nossa São Paulo aqui no Bom para Todos. E hoje trazendo o resultado da pesquisa Viver em São Paulo, Crianças e Adolescentes. A Carolina Guimarães está com a gente. Oi, Carolina, tudo bom? Tudo bom com vocês? Obrigada, Thalita. Boa tarde, bom estar de novo aqui. Sim, exatamente. A gente lançou a nossa pesquisa semana passada e posteriormente tivemos um evento no Sesc 24 de maio sobre criança e adolescente. Foi muito interessante porque a gente conseguiu levar jovens para conversar sobre esses resultados, e também a secretária Berenice Janella, que é a secretária de Direitos Humanos, de Assistência e Desenvolvimento Social, que também cuida dessa pasta. E essa pesquisa, ela perguntou, né, tanto a pais ou responsáveis por crianças e adolescentes e a pessoas que não eram responsáveis por crianças e adolescentes. E aí já começou no debate um tema que todos temos que ser responsáveis por criança e adolescente, porque é realmente o nosso futuro, que a gente está construindo como sociedade. E eu acho que essa pesquisa, ela traz algumas reflexões bem interessantes. Por exemplo, como pais e responsáveis não consideram muitos dos equipamentos públicos, seja bibliotecas, parques e praças, inseguros. E é muito triste isso, porque por eles acharem inseguros, muitas vezes eles não deixam os filhos ou as pessoas com quem, os crianças e adolescentes que eles são responsáveis, ir a esses espaços. Então a gente começa a criar círculos viciosos, onde cada vez menos pessoas, mais inseguro, e essas crianças e adolescentes, eles não têm esse direito à cidade, elas não conseguem explorar e se desenvolver, tanto como a socialização do diferente, né, de classes, também como essa conexão com o território. Então, muitas vezes, esses jovens, eles trouxeram muitos temas que foram muito muito importantes, e eles falaram muito, às vezes, que alguns parques, eles não iam por isso, então eles tinham que acabar ficar limitados às casas deles e não poderem ter essa relação com o território. Sim. E esse foi um dos grandes temas dessa pesquisa, né? A secretária, ela também trouxe alguns temas de violência, foi falado do tráfico, especialmente nas periferias, então o tráfico nesses espaços públicos. E também tem um tema muito importante que foi sobre a participação dos jovens em decisões na cidade. E aí você tem diferentes regiões respondendo mais ou menos, a participação ela vai desde casa, na escola ou na cidade, e você vê que os pais já veem que as crianças e adolescentes não participam. Imagina o que eles têm a falar sobre isso, né? Sim, eu achei interessante porque esse especificamente, a pesquisa mostra que cerca de 4 em cada 10 paulistanos têm a percepção de que as crianças e adolescentes nunca participam das decisões nas questões que as afetam no bairro e na cidade. Mas eu achei interessante saber que 6 participam, 6 têm a percepção de que existe essa participação. O mesmo acontece em relação ao conhecimento do ECA. 1/3 dos paulistanos não conhecem ou nunca ouviram falar, mas 2/3 quer dizer que sim. Então, acho que são números interessantes positivamente também. Sim, o ECA, são normas e diretrizes, né, para assegurar esse direito da criança e adolescente, é o Estatuto Criança e Adolescente, que está dentro dessa Secretaria de Direitos Humanos. Eu acho que a criança, especialmente o adolescente, ele acaba conhecendo isso de diversas maneiras. E foi muito interessante como os jovens foram falando que eles foram se familiarizando com esse documento. Que muitas vezes você ou escuta de um amigo, ou sabe por alguma maneira ou outra, assim. Mas quem conhece acha ele bastante interessante e importante. Mas se você for ver o recorte de quem conhece, infelizmente ainda existe um recorte, né, de renda e racial. Então, isso é um grande desafio. Como que a gente faz com que esses instrumentos de garantias de direito possam ser conhecidos por todos, né? Por mais que você não tenha esse reflexo no território, você precisa saber quais são os seus direitos para realmente poder ir à rua e protestar para tê-los, né? Então, acho que isso é bastante interessante. Uma coisa que eu achei bastante relevante é que a secretária falou que está se investindo bastante em grêmios escolares, então fortalecer esses espaços, eu acho que é bastante importante para depois eles saírem desses espaços e ter uma cidadania mais ativa no território. Então acho que esse é um caminho
bastante produtivo, sabe? Eu fiquei feliz com isso e assim, por mais que esses resultados, não, alguns positivos, alguns negativos, eu fiquei muito impressionada com a potência desses jovens. Assim, eu fiquei emocionada várias vezes das dificuldades que eles têm nos territórios e como que eles conseguem superar essas barreiras e realmente ter uma voz e querem participar. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.